Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos a este estudo da prosperidade. Estudar os ensinamentos da Seichonoye com todos vocês neste dia de hoje é uma grande honra. Me sinto honrado com esta oportunidade. Muito obrigado por permitir adentrar nos seus lares através desse canal do YouTube. Muito obrigado por você existir, muito obrigado por você estar aí. Muito obrigado. Obrigado do fundo do meu ser, obrigado a cada um dos seus antepassados que fez com que você existisse. Você é um ser único na face da terra. E como um ser único, tem as características do Filho de Deus único, que só você pode concretizar muitas e muitas e muitas coisas que só você, Deus deu só a você, uma chave única capaz de realizar algo neste universo que é somente você que pode fazer. Compreender isso é compreender o significado profundo de ser filho de Deus, filho unigênito de Deus. Compreender que você é um ser único, um ser dotado de infinitas possibilidades, um ser dotado de capacidade infinita. E como filhos de Deus, nós trazemos no âmago do nosso ser esta herança, a herança do Pai, a herança dos céus, a herança do reino de Deus. Se até hoje você ouviu falar palavras, se até hoje você pensou em algo que não era capaz, mude o seu pensamento a partir de hoje. Saiba que você é capaz. Saiba que não importa o que esteja ocorrendo ou acontecendo na sua vida material, vida fenomênica, nada disso importa. Importa sim como você se olha. Importa sim como você se vê. Importa sim como você atribui e dá nome para você. Você deve olhar para você e dizer aqui: eis aqui um filho de Deus que nasceu para ser feliz. Eis aqui um filho de Deus que merece toda a felicidade, toda a prosperidade. Eis aqui um filho de Deus próspero, bonito, lindo, maravilhoso. Mas alguém que participa neste momento pela primeira vez de uma palestra da Seichonoye pode pensar como esse palestrante, como esse preletor, como esse cara pode estar falando umas coisas desta? Não conhece, não sabe como é a minha vida, o que se passa na minha existência. Saiba que o que você enxerga não existe. O que você vê diante dos seus olhos não é existência verdadeira. Esta mesa que está aqui diante dos meus olhos, se deixarmos de cuidar dela, limpar, cuidar adequadamente com o passar dos anos sozinha, por mais que ela seja de pedra, por mais que ela seja de vidro, por mais que ela seja de madeira, com o passar do tempo, ela se dissolve por si mesma, justamente por quê? Porque não tem a energia humana, a energia que faz com que esta mesa mantenha-se viva. Na natureza, por exemplo, de uma forma sábia, ela vai tudo se transformando. A folha de uma árvore que
em determinado momento do ano, está ali verde, vigorosa, ela cai ao chão. E quando ela cai ao chão, depois de ficar no outono completamente vermelha ou marrom, ela cai à terra. Mas na terra, novamente, ela torna-se nutriente, adubo, que vai para a raiz daquela árvore e ela continua vivendo. Percebemos ali a eternidade da vida. Mas a folha verde lá da árvore, você não vai encontrá-la novamente. Exatamente aquela folha. Também, da mesma forma, cada um de nós é como se fosse uma folha de uma árvore que tem nervuras próprias, únicas, e com um tempo determinado aqui no plano da matéria. No entanto, se nós nos olharmos apenas como um ser material e não como um ser espiritual, nós não conseguiremos descobrir a chave que concretiza todos os nossos desejos. E a chave que concretiza todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, sejam eles quais forem, esta chave está dentro de você. Esta chave está na sua mente. Esta chave que abre ou fecha de acordo com o olhar, de acordo com a forma como você vê a você mesmo. Então, a mente é força criadora. A mente cria, a mente constrói, mas a mente destrói, de acordo com a forma como você verbaliza, de acordo com a forma que você se vê, que você fala e que você vê o mundo. Conectar-se com notícias falsas, conectar-se com notícias ruins, conectar-se com falatórios que não vão te levar a nada, você não vai crescer. Muito pelo contrário, você vai se conectar com tudo isso e você não vai se desenvolver. Por quê que não vai se desenvolver? Por que que você não vai? Porque você estará conectando com uma mente que só vê reclamações ou com uma mente que só vê falsidades. Mas se você conecta com a verdade, com palavras da verdade, com o ensinamento que de fato te eleva a um nível maior, você vai concretizar muitas e muitas coisas boas. Eliminemos os elementos desnecessários da nossa vida, consta no livro A Verdade, volume 2, página 299. Nos acontecimentos desta vida, aquilo que é necessário está misturado com o que é desnecessário. É luz e sombra o tempo todo, dentro do plano fenomênico, do plano material nosso. Ao empregar o termo necessário, nem sempre quero dizer aquilo que tem utilidade prática. Há coisas belas, artísticas, objetos que, embora não tenham utilidade prática, são necessários, mas há também coisas desnecessárias, tanto espiritual quanto materialmente, tais como a areia misturada no arroz, e essas são perfeitamente dispensáveis, ou seja, a areia que está lá misturada dentro do arroz. Temos que tirar a areia do arroz. Quando uma pequena quantidade de areia está misturada no arroz, todo o prato perde o sabor, não é mesmo? Portanto, evite introduzir na sua vida coisas inúteis, como areia na comida. Areia na comida. Se uma mulher grita impacientemente só porque os familiares se atrasaram 1 minuto para sentar-se à mesa na hora da refeição, essa atitude é como a areia na comida. Ela torna desagradável todo o ambiente, ou seja, não é só a mulher, mas o homem ou qualquer membro da família, que começa a gritar, esbravejar, como se fosse a areia dentro da comida. Eu já vi muito essas cenas acontecerem, muitas vezes até num restaurante ou num ambiente público, quando as pessoas estão ali tomando uma refeição e que ao lado tem ali, não alguém tomando uma refeição, mas tendo uma discussão, por exemplo, chamando a atenção de todo um estabelecimento comercial, por exemplo, no caso, um restaurante. É como se fosse a areia na comida.
Então, nesta existência nossa humana, temos que entender que tudo aqui é um processo de evolução, um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento espiritual. E aqueles que atuam no meio empresarial devem utilizar aquilo que é uma moeda valiosíssima chamada confiança. E a confiança se obtém com a palavra. Por isso você firma a palavra em um contrato e você cumpre aquele contrato. Mas nem precisa do contrato escrito quando você combina alguma coisa e você entrega esta coisa de acordo com aquilo que foi o combinado. Isso é um contrato verbal. O fato de existir no papel, de existir um documento, faz parte do mundo dos negócios. Quando você compra, por exemplo, um eletrodoméstico e emitem uma nota fiscal, você tem um código de defesa do consumidor que te ampara, no caso aqui do Brasil, para que você tenha todo o atendimento da loja, caso aquele produto dê algum problema, por exemplo. Mas, no fundo, muitas empresas atendem de uma forma muito rápida tudo aquilo que é solicitado por um consumidor, independentemente até dos trâmites, porque para ela, para aquela empresa, trata-se de algo verbal, dito. Eu funciono assim, ou um procedimento que ela tem dentro da própria empresa. Por aí nós percebemos o quanto é valioso a confiança. Portanto, o mundo dos negócios, o mundo empresarial, ele é regido pela palavra, mas ele é regido principalmente pela confiança. Uma empresa confiável, todos querem comprar os seus produtos. Então, nós devemos observar, se queremos prosperar, fazer com que o nosso negócio se expanda, até onde nós estamos, de fato, aplicando esse elemento fundamental nos negócios chamado confiança. Não diga palavras desagradáveis. Não fique observando a todo instante os defeitos ou os aspectos negativos dos familiares e deles reclamando. Assim, você tornará desagradável toda a atmosfera do lar. É necessário deixar de dar importância a insignificâncias e de apregoar isso pela casa toda. Se você deixar de dar importância às insignificâncias que irritam os familiares e passar a falar somente de coisas boas e viver sorrindo, certamente a sua vida se tornará feliz. Você deve corrigir o mau hábito de proferir palavras ferinas que espetam os familiares constantemente, como alfinete esquecido na roupa. Não teme com coisas insignificantes, dizendo que elas precisam ser desta ou daquela maneira. O mais importante de tudo é que a atmosfera espiritual da família não se deteriore. Cuide do ambiente familiar, mas cuide, acima de tudo, do seu verbo, do verbo que você profere, da palavra que você profere, dentro de casa, dentro da empresa, dentro do ambiente que você atua profissionalmente. Aplique o seu tempo no autoaprimoramento, mas saiba que a palavra é força criadora. Você pode conclamar ao universo e obter tudo aquilo que você está conclamando ao universo, apenas com o seu movimentar, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar. Tudo isso é uma palavra. Tudo isso constitui palavra. Tive uma experiência hoje cedo, estou gravando aqui no estúdio da Seichonoye, mas eu tive uma experiência hoje cedo muito interessante. Quando eu pensei que no dia seguinte eu não poderia realizar uma reunião já marcada às 10 horas da manhã, puxa vida, o que eu vou dizer para o cliente? Surgiu imprevisto. Mas eu pensei, Deus ou o universo vai resolver esta questão para mim. Não deu 5 minutos, recebi uma mensagem em que eles estavam pedindo se era possível adiar a reunião para o período da tarde do dia seguinte. Mas
eu entrei com uma mensagem perguntando se seria possível nós realizarmos a reunião hoje, dando um horário já um pouco mais tarde, às 17 horas. E aí recebi a resposta de que tudo ok. Então percebe que quando você deseja alguma coisa, ou você necessita de alguma coisa, se você não olhar para aquilo de uma forma negativa, se você olhar para aquilo de uma forma positiva, pensando que não é você, se está surgindo esse imprevisto, é porque de fato existe todo um trabalho do universo para organizar aquilo, pode ter certeza absoluta que a vontade de Deus vai se manifestar. Neste caso, minha vivência do dia de hoje, tudo se organizou naturalmente de acordo com a vontade de Deus. Foi bom para o cliente, foi bom para mim. Eu não precisei ligar, desmarcar, mas simplesmente o universo trabalhou e tudo aconteceu de uma forma extremamente harmoniosa. A harmonia é a base. A harmonia se obtém com perdão e gratidão, com reconciliação. Um ser humano harmonizado, reconciliado, onde ele está, tudo está bem. Tudo está bem. Há poucos dias atrás, para dizer mais precisamente no mês passado, aqui no estado de São Paulo choveu bastante. Antes já vinham chovendo bastante, estado da Bahia, estado de Minas e outros estados brasileiros, né? Mas de vez em quando eu ouvia de algumas pessoas reclamações em relação à chuva. Claro que tem pessoas que sofreram um deslizamento de terras, tem pessoas que perderam suas vidas, tem pessoas que realmente passaram por situações difíceis. E entendemos perfeitamente tudo isso. Mas existem pessoas que mesmo morando em belos apartamentos, belas casas, no alto, em condições ótimas, mesmo assim olhavam para os céus e reclamavam da chuva. Então, o que dizer de tudo isso? Como que o universo olha tudo isso, se naquele momento está vindo a chuva? Então nós devemos agradecer a chuva, da mesma forma que devemos nos reconciliar e agradecer também o sol. Mas da mesma forma que nós devemos agradecer e nos reconciliar com aquele dia que está nublado. Olha que coisa maravilhosa. Quando você sente isso, e do fundo da sua alma, do seu coração, pode estar chovendo e você está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está um sol maravilhoso e você olha para o sol e pensa, está tudo bem. Muito obrigado, Deus. Se está um dia nublado e você olha para o dia nublado e você pensa, está tudo bem. Eu brinco de vez em quando estou aqui em São Paulo caminhando e tem uma nuvem, está todo nublado o tempo, eu falo assim, nossa, eu me sinto em Londres hoje, com aquele nevoeiro que tem em Londres. Se está chovendo maravilhosamente, eu agradeço profundamente e penso, como que os agricultores devem estar felizes com esta chuva, porque eles poderão ter boas colheitas. Quando está sol, eu penso, puxa, as pessoas que estão de férias na praia, no litoral, devem estar felizes hoje. Que maravilha! Ah, São Paulo fez mais de 30 e tantos graus. Continuo pensando, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Com certeza, não só as pessoas que estão na praia, mas também os agricultores, as árvores, todos aqueles que necessitam do sol, inclusive os que precisam de vitamina D, estão felizes, porque o sol está aí brilhando. E mais ainda, muitas vezes penso, se São Paulo está a 30 graus, que dirá no deserto do Saara a 60 graus? Que até as mangueiras do ar-condicionado lá do carro não pode ser qualquer carro, porque senão não aguenta aquilo. Então percebem quantas bênçãos estamos rodeados. Só que o que para uns é bênção, é provisão, para outros é falta, é reclamação. Na nossa empresa, no nosso lar. Quem reclama de um cliente, por exemplo, que um cliente está
assim, ou está assado, está pegando no pé, está fazendo isso ou fazendo aquilo outro, pode ter certeza que no mundo da mente todos os clientes estão conectados. Eles fazem parte da mesma farinha, do mesmo saco. Se você reclama de um cliente, você está reclamando de todos os clientes. Da mesma forma que se você reclama do dinheiro, das moedas, que muitas vezes você não gosta de carregar, você está reclamando da família inteira chamada dinheiro. Se você reclama do real, ele é parente do dólar, que é parente da libra, que é primo do ien, e que tem um tio chamado euro. Ou seja, se você reclama de um, eles são tudo macumunado um com o outro. Tanto que o sistema bancário, o máximo que faz é simplesmente transferências internacionais para lá e para cá e fazem uma conversão. Os milhões de reais que você tem aí, facilmente, com alguma transferência internacional, você pode convertê-lo facilmente em dólar e mandar para uma conta sua, por exemplo, aberta mesmo aqui do Brasil, em um banco internacional. Continua sendo dinheiro do mesmo jeito. Então, por que você reclama do seu real, dizendo que ele não é dólar? O seu real é dólar, o seu real é ien, o seu real é simplesmente euro, do jeito que você quiser, é só fazer a conversão. Então, aquele que reclama da moeda que ele tem, como que ele quer obter a outra? Da mesma forma, é família, da mesma forma é emprego, da mesma forma é cliente, da mesma forma é fornecedor. O problema não está fora, o problema está dentro de cada um de nós. Eu digo dentro. Pega os dois dedinhos assim, olha eles para cima. Agora faz assim para você. Percebe aonde que está o problema? Na sua forma de ver, na sua forma de lidar com todas as coisas. Não é o fora. Quando você assume terminantemente que você é o único responsável por tudo que acontece ao seu redor, tudo muda. As coisas começam a mudar. Mas por que as coisas começam a mudar? Porque você ligou a chave mestra da concretização de todos os desejos, de todos os seus sonhos, de tudo aquilo que você precisa, porque tudo isso está dentro de você, não está fora de você. Quem odeia os pais, quem odeia o pai e a mãe, não importa o que eles fizeram, odeia todo o pai e toda a mãe do mundo. Quem tem ódio da mãe, tem ódio de todas as mulheres da humanidade. Como é que você vai ser feliz com uma mulher que você odeia, que é a sua esposa? Você tem ódio dela. Por quê? Porque você tem ódio da sua mãe. Se você tem ódio do seu pai, você tem ódio do seu marido, que você arrumou porque também é homem, simbolicamente. Da mesma forma, por isso que a revelação divina diz, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Por isso que quando você fizer uma demissão de um funcionário, por exemplo, você deve conversar sim com ele ou pedir para que os seus líderes conversem com aquele funcionário, explicando que a missão dele concluiu na sua empresa, mas que outras portas estarão abertas para ele, que você deseja imensamente a felicidade dele. Isso deve ser real, genuíno, esse sentimento. Jamais ter um sentimento diferente, mas sim um sentimento genuíno. Porque este sentimento genuíno, transmite, passa, chega até as pessoas. E se você tem raiva, ódio, desarmonia com alguém que se desligou da sua empresa, a pessoa que está chegando capta esta mensagem. A pessoa que está chegando sente isso. No mundo da mente, estamos todos ligados. Eu estou procurando falar de uma forma um pouco diferente para que você perceba o quanto que você é o único responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Para as coisas que dão certo e para as coisas que não dão certo na sua vida. Não adianta pensar que é de fora, na verdade é de dentro para fora. É assim que as coisas realmente acontecem na nossa vida. No mesmo livro, página 301, o professor Masaharu Taniguchi diz:
Se um profissional da área de vestuário despende metade do dia, ou dia inteiro, ou até mesmo vários dias em lojas para a pesquisa do seu ramo de atividade, ele está ampliando seus conhecimentos com isso. Mas, afora esse caso, dedicar tanto tempo para comprar uma peça de roupa parece-me grande desperdício. Se considerarmos o valor que tem a vida, entre os motivos da pesquisa que um profissional da área de vestuário realiza, existe o desejo de tornar bonitas muitas outras pessoas, e não apenas a si próprio. Eu me lembrei lendo isso da preletora, diretora da Seitonoye do Brasil, nossa responsável pela Academia de Santa Fé na Bahia, preletora Jamira Neri, né? E a preletora Jamira, como chamamos, quando estive com ela, numa viagem que fizemos ao Japão e passamos por Dubai, onde teve uma caravana maravilhosa da Seitonoye do Brasil. Eu lembro que lá em Dubai, acabou que a gente se encontrou numa loja, num shopping, e ela estava fascinada com o tipo de tecido e acabou comprando e investindo bastante lá em Dubai, trazendo tecidos para o Brasil, tecidos que não se encontram normalmente aqui. Mas a felicidade dela estava justamente em poder construir roupas, até porque ela é do ramo de confecção, uma empresária do ramo de confecção, para muitas e muitas pessoas. Então, naquela viagem, o que ela mais estava fazendo eram pesquisas, não só de tecidos, mas também observando ali a forma da disposição daquelas lojas. A Jamira se enquadra perfeitamente nesta colocação aqui do mestre, ou seja, utilizando a vida, aproveitando sim a viagem, mas ao mesmo tempo aproveitando ali aquele momento, né, naquele país que tem tantas novidades. Por um outro lado, uma pessoa que vai comprar alguma coisa e passa muito tempo para comprar essa coisa, enquanto que ele poderia rapidamente adquirir, por exemplo, ele está desperdiçando a própria vida. Eu normalmente, quando compro sapatos, eu vou a uma loja, assim, eu peço três pares, escolho 1 ou 2 ou 3 pares para experimentar. Se eu fui destinado a comprar um par só, eu coloquei no pé, eu já saio com ele da loja. É questão de 2 minutos, no máximo, eu faço uma compra. Quando vou comprar um terno como esse que estou, uma gravata, uma camisa, também é tudo muito rápido. Eu não fico com muita perca de tempo procurando as coisas. É vum, botou no pé, saiu, vamos embora, está tudo certo. Porque tempo é vida. Tempo é vida. E nós temos que dedicar essa vida a Deus. A Deus que está no interior da esposa, a Deus que está no interior dos filhos, a Deus que está no interior de toda a humanidade. Mas não perder tempo com muitas coisas que não trazem benefícios para nós. Existe sim o prazer da compra, existe sim o prazer da pesquisa, tudo isso existe. Mas você pode encontrar um equilíbrio em tudo isso. Não estou querendo dizer que não é para se observar, que não é para olhar, mas cada um tem que sentir aquilo que realmente é importante. Eu ouvi aqui no meu ponto eletrônico que muitas pessoas ficaram reclamando aí no sofá quando eu disse algumas palavras anteriormente, mas eu quero dizer para você que você deve aceitar do jeito que você é. Você deve sentir. Se você é assim, aceita ser assim e corrige o que é preciso corrigir. Mas aquilo que não é preciso corrigir, não tem que sofrer por isso. O homem, por exemplo, é muito diferente da mulher. A mulher observa muito mais, a mulher vê detalhes. E tudo isso é uma coisa linda dentro de um relacionamento, por exemplo. Se o homem aprender a aprender com a mulher e a mulher aprender a aprender com o homem. Ou seja, esse equilíbrio dá uma sintonia perfeita dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Eu quero trazer mais um trecho aqui importante para a nossa reflexão.
Perdoa 70 vezes 7, ensinou assim Jesus Cristo. Ele disse também, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mateus 5,39. Mas, se procedermos assim, os maus elementos vão dominar o mundo, diria o senso comum. Entretanto, Jesus Cristo ensinou, todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Só poderemos compreender realmente o significado destas palavras de Jesus Cristo quando percebemos que ele não se baseou no princípio de que devemos reconhecer a existência de alguém que nos venha agredir, a existência do mal, para depois perdoar-lhe. Ele quis dizer que o mal não existe. O mal não existe. O quê? O inimigo não existe. Quando compreendemos isso, nos tornamos capazes de perdoar serenamente, por mais que haja pessoas que pareçam más. Enquanto você admitir o mal como existente, existir contra ele, o mal não desaparecerá, pois a mente reconhece e sustenta a sua existência. Ou seja, enquanto nós damos força para algo que é inexistente, e nós permanecemos com aquilo dentro da nossa mente, como se aquilo fosse existência real, isso ganha força. Isso ganha força na nossa vida. Passa a existir na nossa vida. No livro A Verdade da Vida consta que certa pessoa procurou o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi e ela tinha uma verruga assim na testa, né? Uma pinta bem preta na testa e tal, como uma verruga. E ela desejava tirar aquela verruga. E ela pegou e fazia oração todos os dias para que aquela verruga desaparecesse. Então, o professor Masaharu Taniguchi orientou para ela cobrir a verruga, de tal modo que ela não pudesse ver e continuasse com as orações. No passar de alguns dias, ela procurou o Sagrado Mestre dizendo que a verruga tinha desaparecido. Ou seja, tem pessoas que desejam modificar, alterar algo no seu corpo, mas ela enxerga o corpo com defeito, não enxerga o corpo bom, tal qual ela deseja. Da mesma forma é a saúde. Se você deseja saúde, você deve concentrar e pensar no seu corpo plenamente saudável. Se você observar ou olhar puramente o corpo como sendo algo doentio, mais doença você terá. Então assim é a nossa vida, assim é também o funcionamento da nossa mente. A mente é força criadora. Portanto, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós concentramos o nosso ser, passa a manifestar como existência aqui no plano fenomênico. Por sua vez, você que nos acompanha neste momento, deve saber que a gratidão na Seichonoye é algo a ser vivido em tudo na nossa existência, seja no momento da nossa alimentação, seja dentro do momento do nosso trabalho, seja no momento com a família, com os filhos, seja com o nosso recurso material, seja na empresa que nós trabalhamos ou que somos proprietários, seja com os nossos colaboradores, os nossos funcionários, seja com os nossos ancestrais que deu a nossa vida, seja com o papai e com a mamãe, seja com os nossos descendentes, tudo é motivo de gratidão, tudo é motivo de agradecimento. Mas por que a Seichonoye aborda com tanta força a questão da gratidão, a questão do agradecimento? Por uma questão bastante simples. Pense em tudo que você recebe no seu dia a dia. Tudo que você recebe no seu dia a dia. E que isso não foi fruto do seu próprio esforço, mas que veio até você. E que na maioria das vezes você não contribui, não paga nada por isso, mas você recebe aquilo. Para me deslocar do meu trabalho até aqui, para gravar esta palestra, eu peguei aqui uma avenida de São Paulo chamada 23 de Maio, é uma avenida que tem 4 pistas para ir, 4 pistas para voltar, não tem um farol naquele trecho que eu passei. Mas esta avenida, eu não paguei nada para que ela existisse daquela forma, mas ela está ali.
Há décadas ela está ali. Mas esta avenida aqui de São Paulo, ela recebeu contribuição dos munícipes, das pessoas que viveram há décadas e décadas atrás com a contribuição do IPTU, dos impostos municipais, dos tributos que foram arrecadados no município de São Paulo, que foram para o governo federal, que o governo federal devolveu, talvez por empréstimos que a prefeitura fez para que tudo aquilo fosse possível, essa avenida estivesse aqui em São Paulo servindo tantas e tantas pessoas que passam por ela. Ou seja, eu pude transitar ali com o meu carro, mas eu não precisei pagar nada. Eu recebi aquilo de graça. Isso é motivo de gratidão. Da mesma forma é o sol, da mesma forma é a lua, da mesma forma são as estrelas, da mesma forma é o ar, da mesma forma é a água, da mesma forma são tantas e tantas coisas. E mesmo aquelas coisas que para adquirirmos nós oferecemos um valor em dinheiro como investimento, como um pagamento, no fundo, nós estamos fazendo a parte mais fácil. Porque a parte que foi para elaborar, para pensar, para criar, depois a forma para produzir fez com que tudo aquilo chegasse até cada um de nós. Tudo isso é motivo de gratidão. Por isso, devemos agradecer. E na Seichonoye, nós temos uma forma de agradecer que é justamente a gratidão aos nossos antepassados. No dia 10 de abril de 2022, nós realizaremos a festividade do Santuário Roso do Brasil. É uma festividade em que todos vocês, nós convidamos a preencherem registros espirituais. Entrem em contato com as nossas associações locais do Brasil afora, as nossas regionais, e enviem os seus registros espirituais. Na Seichonoye, dizemos que o solo é Deus, as raízes são os nossos antepassados, e que os galhos e os frutos representam nós, os descendentes. O caule são os nossos pais, ou seja, recebemos tantas e tantas gratidões, tantas e tantas bênçãos vindas dos nossos antepassados. Por isso, agradecemos através desta cerimônia em memória aos antepassados. Eu convido também a cada um de vocês a se conectarem com a mente da provisão infinita, com a lei da provisão infinita, dá e receberás, através da missão sagrada. A missão sagrada é o órgão da Seichonoye que se incumbiu de concretizar o movimento de iluminação da humanidade na face da Terra. Na missão sagrada, nós fazemos uma oferenda, uma retribuição a Deus de tantas dádivas que nós recebemos, e esta oferenda nós fazemos através da contribuição monetária. As pessoas que são conectadas com a missão sagrada recebem orações diárias no mundo todo. Todas as vezes que ao ser lida uma sutra sagrada, louvor aos apóstolos da missão sagrada, esta pessoa está recebendo esta oração. Assim como na nossa academia de Biúna, nós temos uma arca especial, onde é feita a leitura da sutra sagrada, assim como também um dos registros, ele é levado para a academia de Nagasaki, no Japão, e também recebe oração. Mas não é pela oração, é pela conexão que fazemos, porque uma parte do nosso ganho nós oferecemos a Deus como retribuição, pelo fato dos seus filhos trazerem até nós aquele recurso material, por exemplo, que é o faturamento na sua empresa ou que é o salário que você recebe. Tudo isso nós fazemos com sentimento de gratidão. Mas se você quer realmente acionar uma chave e concretizar todos os seus desejos, você tem que girar a chave. E o ato de girar a chave significa a ação. Coloque em prática todos os seus planos. Nós estamos no início do ano ainda. Mas não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Foque e faça uma coisa a cada dia com muito foco, com muita atenção, com muita energia. Estabeleça metas diárias, semanais e metas mensais.
mas desenhe pelo menos um cenário maior mensal, aonde eu quero estar, o que eu pretendo fazer, como eu vou chegar. E atue com energia e com força para que aquilo se concretize. Só que tudo isso só é possível se fazer no agora. Ou seja, o agora tem força absoluta na sua vida. Por isso, busque realizar no agora. A Seichonoye diz, só existe o agora. E o agora é o momento único para fazermos aquilo que nós desejamos. Eu tenho criado o hábito de tomar decisões rápidas, tenho criado o hábito de buscar concentrar a minha mente no dia de hoje, tenho criado o hábito de fazer hoje o que tem que ser feito hoje. E se eu faço hoje o que tem que ser feito hoje, eu vou para minha casa, eu deito na cama e durmo com muita tranquilidade. Porque na minha mente não tem dívida. Eu tenho alguns amigos e conheço algumas pessoas que eles são verdadeiros endividados mentais. Porque ficam ou prometendo algumas coisas e não cumprem, e esta promessa fica como se fosse uma dívida mental, uma dívida verbal, ou por um outro lado, porque fica procrastinando, empurrando com a barriga aquilo que tem que ser feito. Decisões que não tomam para a vida própria. Estão se amarrando cada vez mais e se embaralhando cada vez mais num mundo de dificuldades, e o universo não sabe o que fazer com essas pessoas. Por quê? Porque eles não giram a chave da felicidade, a chave da concretização dos desejos. Eles têm a chave na mão, mas não gira. Por quê? Não tem ação, não tem movimento, não agem, não fazem. E aí não acontece, as coisas não acontecem na vida dessas pessoas. É necessário pensar que o universo me responde quando eu oro, mas ele move quando eu me movo. Se eu me mover, o mundo vai se mover comigo, ele vai responder comigo, e todas as coisas de fato vão acontecer na minha vida, na minha existência. Eu desejo que todos saibam a utilizar plenamente esta chave da concretização dos desejos. Esta chave está dentro de você. Com tudo que nós estudamos aqui no dia de hoje, eu acredito que pelo menos um único ponto pode tocar em você. Esse ponto que tocou em você é o ponto necessário para que você vire a chave e resolva. Se é perdão, perdoe. Se é reconciliação, se reconcilie. Se é dedicação de amor, dedique amor. Se é gratidão, dedique gratidão. Se é utilizar melhor a força da palavra, utilize melhor a força da palavra. Se é estudar e utilizar melhor, adequadamente a sua mente, faça isso. Mas pondere sobre tudo isso. E eu desejo que vocês possam girar a chave que traz a felicidade e a concretização dos desejos corretamente na vida de cada um de vocês. Estarei sempre orando pela felicidade e prosperidade de todos. Meu mais sincero, muito obrigado. Na Seichonoye, temos um cuidado especial para com as almas daqueles que amamos e que já estão no plano espiritual da existência. Vibrações de amor, que chamamos de orações, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. Quer entender um pouco mais sobre este sublime e tão importante assunto? Quer conhecer o Santuário Roso do Brasil e seu papel espiritual? Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o templo da cura divina. Muito obrigado.